Primeiro, eu quero começar agradecendo, né, o convite do grupo. Na verdade, abrir essa etapa de comemorações dos 25 anos do grupo é muito importante para mim. Eu acho que lá atrás, com a gente, antes da pandemia, eu já apresentei esse espetáculo, né, dentro dessas comemorações, veio a pandemia, a gente teve que se reinventar, pensar num jeito novo, mas a gente não parou e a gente vai continuar comemorando os 25 anos deste grupo até que a gente possa estar juntos, né? Todos e todas, presencialmente, na estreia daquele que é o que vai coroar, que é a montagem presencial do Bodas de Sangue, com direção do Nelson Baskerville. Então, hoje, eu pensei numa estrutura, são 2 horas, então, em 2 momentos. No primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos, sobre um pouco sobre o nosso processo, sobre o processo especificamente de direção do grupo, e depois, transcorrido aí, sei lá, 40 minutos, que é muito tempo para falar, a gente abre para as perguntas. As perguntas podem ser feitas no chat, e aí o Marquinho vai ler, ou a pessoa abre, se inscreve lá no chat, a pessoa se inscreve, o Marquinho, então, vai organizando as perguntas para que a gente possa fazer uma troca bastante dinâmica, né? A qualquer momento, quem quiser fazer um adendo também, nessa fala inicial, pode pontualmente se inscrever no chat e o Marco coordena isso, né? Então, vamos falar um pouco dos processos de direção. Por que eu chamei processos de direção do Grupo Tescom? Porque, assim, cada montagem é um processo. Não adianta, não dá para você congelar, né? Dizer assim, olha, eu dirijo desse jeito e pronto. Não existe isso, porque cada processo envolve pessoas com emoções, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes. Então, é muito complicado para um diretor querer impor um processo. O diretor ele pode ter um método, ele pode ter um jeito, mas isso vai se adaptar em função das pessoas envolvidas. Que eu saiba, no Brasil, só o Gabriel Vilela chega já com uma equipe, com tudo pensado, e vai ser o espetáculo daquele jeito. Mas, com os diretores que eu trabalhei, o processo é dinâmico, ele varia em função do trabalho e do grupo. Então, a gente vai compartilhar um pouco desses processos de criação do Grupo Tescom. Para mim, foi fundamental. Eu dirigi 3 espetáculos no Grupo Tescom. Eu fui lançado como diretor pelo Grupo Tescom, num projeto chamado Sofredini, na Mostra Sofredini. A Carla, enlouquecida aí, falou assim, bom, você vai dirigir, e aí me deu um grupo de pessoas para dirigir o Pássaro do Poente. E foi a minha primeira incursão como diretor. Inclusive, o Vinícius fazia parte do elenco, o Marquinho também. E, a partir daí, na sequência, eu dirigi o Nó na Garganta. Quando eu dirigi o Nó na Garganta, foi outro processo, eu achei que eu estava muito autodidata e que eu precisava, assim, de mais informações e de mais conteúdo e de mais metodologia para dirigir. Eu fiz uma oficina que foi fundamental para mim, que foi com o José Henrique de Paula, foi um curso que eu fiz sobre direção teatral, e a partir daí eu pensei numa estrutura, a partir dessa oficina com o José Henrique de Paula, uma estrutura para a direção, tá? Que hoje o grupo usa essa estrutura de direção adaptado, cada um dentro do seu formato, em cada processo, mas são conceitos que eu acho interessante a gente passar. Esses conceitos, eles não foram criados por mim. Eles estão nesse livro aqui, não sei se vocês estão vendo, esse livro Para Trás e Para Frente, do David Ball, se alguém quiser anotar. O título é Para Trás e Para Frente, do David Ball, daquela coletânea Debates, tá? Então, é um livro
bastante, que eu indico bastante, assim, para quem quer enveredar pelos caminhos de direção. É um livro muito didático e muito fácil de ler, e que eu acho que vai dar um norte para quem quer e que a gente utiliza dentro do grupo. Então, por exemplo, quando você pega um texto, primeira coisa no processo de direção, qual é o texto? Qual texto que eu vou dirigir? Eu nem vou falar um conceito aqui, eu vou deixar como gancho para amanhã sobre texto e dramaturgia, mas vai ficar isso para. Aí vocês já ficam curiosos para amanhã, para entender essa diferença do que é texto e do que é dramaturgia, tá? Por quê? Quando você escolhe um texto, você tem que entender o que é aquele texto, né? Então, a primeira coisa, o primeiro conceito, assim, para um processo de direção que o grupo usa e que eu tento trabalhar. Toda peça, ela começa no que a gente chama de estase, mas estase nada mais é assim do que calmaria. Algo está estabelecido ali, naquele momento. E alguma coisa irrompe, o que a gente chama de intrusão, alguma coisa acontece que começam as ações da peça. Então, toda peça, por exemplo, quando você vê uma peça que tem um prólogo, que apresenta, a peça está dizendo assim, olha, é assim, e algo vai acontecer que vai mudar tudo isso aqui, que vai criar diversas ações para mudar isso aqui. Aí você vai dizer assim, mas quando eu vejo uma peça, nem sempre ela começa assim com calmaria. Ela pode já começar com a ação, porque isso não está num tempo determinado. Primeiro é a calmaria, depois é a intrusão, depois são as ações. Não. Isso pode estar... Você nem pode perceber qual foi a calmaria. Por exemplo, se você pega Antígona. Antígona, ela começa com o decreto do rei dizendo assim, não, eles não serão enterrados, o irmão de Antígona não será enterrado, é isso. Está estabelecido. Aí Antígona enlouquece, fala assim, não, ele vai ser enterrado sim. Então, parte desta calmaria, desta definição do rei, a intrusão acontece quando Antígona fala assim, não, eu não vou permitir, eu vou lutar contra isso. Então, toda peça acontece isso. Então, quando você está dirigindo, então no texto está isso. Então, você está dirigindo, você tem que pensar assim, tentar descobrir assim, qual é a intrusão? O que faz esses personagens se moverem? Essa é uma análise. Quando eu falo do texto, às vezes você começa uma peça sem texto, não tem texto nenhum, mas sobre o que é? O que está acontecendo? O que está fazendo essas pessoas se moverem? O que faz esses personagens agirem? É essa intrusão que a gente tem que descobrir, entende? Então, por exemplo, no processo do Andaluzia, no experimento Andaluzia, a gente... e nem sempre é fácil. Quando tem um texto ali como base, que dá sustentação, a análise do texto, você encontra isso. Mas quando você parte, você desconstrói um texto para dar voz aos atores, porque hoje fala da autoficção, não sei o quê. Então, você tem que dizer assim, qual é a intrusão? Que para a gente pode ser assim, o que é que acontece? Ou o que foi que aconteceu? Ou o que está acontecendo? Ó, o que aconteceu? O que acontece? Ou o que está acontecendo para esses atores se moverem, esses personagens se moverem, tá? Então, esses conceitos, eles são perseguidos por nós, assim, nos nossos processos de montagem, para a gente descobrir sobre o que a gente fala. Beleza. Aí a gente encontrou, né? É uma pesquisa, às vezes não encontra, enfim. Aí a gente começa a ver o seguinte, beleza, então eu tinha lá uma calmaria, teve alguma intrusão que removeu isso, pensa que é assim, que era um lago revolto, né? E alguma coisa aconteceu naquele lago, imagina assim, a peça começa com um lago, ele é plácido, você não vê nada.
De repente sai um monstro de lá de dentro. Isso é a intrusão, que revolveu tudo, que mexeu tudo. Para aí você fala, como é que eu faço esse lago voltar àquela calmaria, modificado ou não? Então, são essas coisas que você vai perseguindo. Aí você tem uma coisa chamada evento detonador. O que foi que detonou essa intrusão? Qual foi a insatisfação daquele personagem ou daquele grupo de personagens que trouxe essa intrusão, que rompeu com essa calmaria? E quando você encontra esse evento, eu fico falando assim de uma técnica, tá? Nunca é muito exato, é um processo, mas nunca é muito exato assim. Como eu vou achar isso? Mas isso é bom que você esteja calçado, né? Que você esteja assentado sobre um procedimento que você pode romper. Mas é bom você entender esses conceitos todos, porque fica mais fácil. Você está fazendo uma cena, sei lá, você vai dirigir uma cena para o F7. Aí você, bom, qual foi a calmaria? Por que eles estão mudando isso? Por que esses personagens estão nessa busca? O que aconteceu? Tá? Me repetindo novamente, né? Aí, beleza. Então, e os eventos detonadores, eles devem funcionar, ou eles deveriam funcionar, a estrutura da peça deveria funcionar como dominós enfileirados. Então, imagina, você faz você coloca lá um monte de dominó enfileirado. Então, tá tudo lá certinho. Veio a primeira intrusão, caiu esse dominó. Aí, resolveu, vai cair o próximo, vai cair o próximo, vai cair o próximo. E assim vai caindo. E você vai entender o ritmo da peça, se um dominó cai e se estrutura, ou se ele cai todo rápido. Então, essa imagem dessa linha, não é? Desses dominós enfileirados, e que tem um evento que detona eles, e que vai resolvendo em outro, e que vai 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 em outro, você vai começar a entender o ritmo da peça. Que ritmo que essa peça vai ter. Quando tem que parar, quando tem que respirar, tá? Beleza. Então, a gente tem lá a calmaria, a gente teve a intrusão, a gente teve o evento detonador, e a gente precisa entender assim, outra coisa chamada exposição. Eu vou usar um pouco o exemplo aí do Experimento Andaluzia, que é o último processo. Quem assistiu, talvez faça alguma referência e tudo, né? Então, por exemplo, para a gente encontrar a nossa intrusão e o nosso evento detonador no Experimento Andaluzia, foi muito complexo. E talvez ele nem esteja claro ainda para a gente. Por quê? Porque foi um projeto que a gente queria abarcar todas as vozes. Que como era uma experiência do grupo neste isolamento e neste procedimento de pandemia, não dava para ser uma voz. A gente tinha que abarcar todas as vozes. Então, cada voz tinha uma calmaria e uma intrusão. Mas eu precisava ter uma voz única para o espetáculo. Nós precisávamos nesse processo, que qual seria o tal do super objetivo aí que o Stanislavski tanto fala, tá? Porque você vê, ó, eu já estou falando de super objetivo do Stanislavski. Aí eu estou usando o livro do David Bohl. É porque tudo isso são pedras, são fundamentos que você utiliza num determinado processo ou não. Por isso que o processo, ele é vivo, ele depende das pessoas. Eu prefiro um processo que eu aprenda mais e a peça não tenha um resultado, digamos, de público, tá? Não seja um sucesso, do que uma peça que seja uma sucessão e o processo foi desgastante, eu não aprendi. Para mim, enquanto artista, e eu acho que este grupo também tem essas questões, muitas vezes o processo é muito mais rico e muito mais feliz. E por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando assim,
do público, porque tem outra coisa que você tem que se preocupar. É assim, o que a gente chama de exposição. Na peça, o que eu vou expor para o público? O que eu vou dar para o público? O que eu não vou dar? Qual é o mistério? Quais são eu vou ter que toda hora eu tenho que surpreender o público, porque senão ele dorme. Ainda mais nesse tempo, nessa época de internet, nessa velocidade. Então, que tipo de exposição eu vou dar para ele? Então, por exemplo, a teledramaturgia usa muito isso. Muitas vezes é assim, ó, os personagens sabem o que está acontecendo e o público não sabe. Então, eu ligo o público pelo suspense, que é então todo mundo na peça está falando de alguma coisa e eu, enquanto plateia, fico assim, mas do que é que eles estão falando? Outro procedimento para exposição é assim, um personagem compartilha com o público e os demais não sabem. Então, o público está ali como cúmplice, porque está sabendo do jogo, do que está acontecendo, mas os personagens não sabem. Então, o que é que eu revelo? O que eu não revelo? Por exemplo, na abertura do experimento, tem o Marquinho com aquela cabeça dele. Para mim, eu não podia expor a cabeça do Marco imediatamente, porque senão eu já quebrava com esse suspense. Então era assim, era um fundo preto com uma voz, para que eu conectasse no público o que é que está acontecendo? O que é isso? Uma curiosidade, sabe? É que eu levantasse no público uma vontade de entender o que é que está se passando. Só que, assim, não pode ser muito cabeça, né, também, assim. Senão fica aquelas peças que as pessoas não entendem. Então, eu tenho que ir dando pistas, mas não tudo, porque senão a peça se resolve, o espetáculo se resolve. Então, eu tenho que ir dando pistas do que está acontecendo, uma ação, dou uma pista ali, seguro aqui. Talvez vocês perguntem, bom, mas como é que eu faço isso? Uma suspensão de cena. Um exemplo, Júlia, digamos assim, Júlia, você vem hoje? E ela não responde imediatamente, digamos, na pé. Dá uma suspensão. E o público, e ela responde uma outra coisa, tá? Então, é assim, o tempo inteiro, durante a peça, você tem que ir dando pistas para o público, para que ele entenda, mas não entregar tudo. Tem sempre que ter procedimentos que surpreendam o público, tá? Então, assim, de uma forma muito geral, inicialmente, são essas coisas que a gente sempre está preocupado. Tem mais coisas, isso é o inicial, né? É quando a gente está analisando o texto, tentando entender o que que é, sobre o que está falando. Então, isso é um primeiro caminho. Ok. Aí a gente pega e fala assim, tá tudo encontrado, a peça lá, a gente já entendeu o que é isso, vamos começar o processo de montagem. Então, tem que ter uma coisa também que você tem que entender, que é sobre protagonismo. A gente sempre acha que o protagonismo, muitas vezes o nome da peça é a protagonista, tá? Por exemplo, no Nó da Garganta. O Nó na Garganta, a Teresa era clara, para quem viu, era claramente a protagonista. No Meu Deus, não tinha protagonista, tinham protagonistas. Então, mesmo que a peça tenha um protagonista, você tem que entender nas cenas quem é o protagonista daquela cena. E pode ser que não seja o protagonista da peça. Então, isso é importante também no processo, você saber isso. Por quê? Porque o protagonista é que move as ações, é que move a cena. O protagonista daquela cena, que por um acaso pode ser o protagonista da peça. No Andaluzia, a gente tinha um protagonista, que era o Marquinho, na minha cabeça.
o protagonista era o Marquinho, mas cada cena tinha os seus protagonistas que eles moviam a ação. Se você pega a cena da leitura, para quem viu, a protagonista da cena da leitura é a Carla, com as dificuldades que ela tem, é ela que move as ações, quando ela não escuta, quando ela pede para repetir, quando ela, para quem viu, né, quando ela se altera com o Pedro, quando ela discute com a Júlia, com a Can desligada, mas a gente presta atenção. Então, assim, o protagonista da cena, ele sempre vai mover as ações. Isso são conceitos importantes. Não é fala assim, se eu dominar a técnica, eu vou fazer uma excelente peça? Não. Mas, se você dominar a técnica, com certeza vai ser um caminho melhor para você. Entendeu? Então, quando você está analisando o texto, isso tudo, para você ir para a peça, essas coisas têm que estar claro para você, enquanto diretor. Por exemplo, vai discutir, tem uma cena lá, digamos que tem uma cena que será feita pelo Pedro e pelo Marcelo. Eu, enquanto diretor, tenho que entender quem é o protagonista daquela cena, mas vai estar no texto. Eu não posso subverter, eu não posso dizer assim, o protagonista é o Pedro. Não. No texto, na cena, eu vou entender quem é o protagonista. E aí eu tenho que ver assim, quem é que move a cena? Quem é que faz as perguntas? Quem é que cria as polêmicas? Então, dentro disso, é que eu vou entender quem é o protagonista da cena. E isso é uma coisa importante, tá? Beleza. Então, a gente viu lá a calmaria do lago, que eu dei a metáfora do lago, a intrusão, os eventos detonadores, quem são os protagonistas. Aí toda a peça vai caminhando para um clímax. Quando a gente pensa em clímax, não é assim uma ansiedade, um ritmo absurdo, porque você pega Godot, esperando Godot, ele tem um outro tempo, é um outro ritmo, mas ele tem um clímax, porque a gente sempre associa clímax à intensidade, e nem sempre clímax é intensidade. Clímax é a resolução dos conflitos, ou apontar para a resolução, né? Então, quando eu encontro a resolução, o que é que acontece com a peça? Ela volta para a calmaria. Ela termina naquele lago de novo. Então, você vê o experimento Andaluzia. Começa assim, uma cabeça falando, e quando ela se apresenta, aí começam os questionamentos. Faz umas perguntas, assim. Estamos aos pedaços, fragmentados, etc. Tem uma série de coisas. E aí vai crescendo uma série de cenas para depois terminar lá no carnaval, dizendo assim: a gente vai se ver, para voltar para essa placidez, para essa calmaria. Eu estou usando como exemplo o experimento, não é uma coisa, é como a gente está falando dos nossos processos, então a gente tem que falar dos nossos processos. O último processo que a gente teve foi experimento, tá? Não é uma coisa egóica, beleza? Então, inicialmente, a análise do texto dramatúrgico passa por isso, né? Por isso, entender todos esses momentos para você depois seguir com ele. Ok. Aí eu falei muito assim de protagonismo. O protagonista é quem age, não sei o quê, como é que a gente identifica isso? Bom, no português, e aí, gente, tem uma coisa que a Neide Veneziano me disse, e para ser diretor, tem que ser, sabe? Não dá para ser diretor sem não entender um pouco de português. Eu falo um pouco, né? Porque a gente está aqui sem ter cultura, sem ter lido livro, sem ter assistido filmes. Então, a Neide Veneziano disse assim, o diretor ele tem que ser culto. E isso é importante dizer. E por que eu estou falando disso? Porque no português, numa frase, quem é que estrutura a ação? O verbo. O verbo é que diz a ação. Eu andarei. Então, a ação está lá, no andar. Então, é assim que você identifica quem é o protagonista.
O protagonista da peça é quem tem os verbos. Ou os verbos, é porque os verbos são as ações. Então, é assim, quando você for analisar o texto, aquela cena, e ver quem está fazendo as provocações através dos verbos, é ele que é o protagonista da cena. Então, é muito importante que a gente entenda que a ação, ela é definida por verbo. Sempre, sempre. Carla chora os seus filhos. A ação está aí, está dita. O verbo é chorar. Então, por exemplo, o que é que a gente costuma fazer em vários processos? Isso a gente chama de unidade de ação. Então, identificar. A Marisa vai fazer uma cena com a Sandra. Tá? Uma cena de 15 minutos. Dentro dessa cena de 15 minutos, eu tenho várias microcenas. E eu vou entender quem é a protagonista dessas microcenas. Quando eu entender as protagonistas dessas microcenas, eu vou nomear isso através de unidades de ações, através de verbos. Então, eu vou dizer assim, Marisa, sei lá, Marisa chicoteia absurdamente, tá? Não é isso. Vou dizer um outro verbo. Marisa humilha Sandra. Pronto, tá lá a unidade de ação e a ação disso. Então, você vai entendendo, né? Por exemplo, ó, no experimento tinha uma cena da Júlia com o Pedro, que é a noiva com a criada. A protagonista da cena, daquela microcena, é a criada. Porque é a criada que fala assim, vou te pentear. Eu vou pentear você. Então, a ação está na criada. A noiva vai reagindo a essas ações. Então, é preciso que... Então, qual é a unidade de ação? Tudo bem que o verbo pentear é um verbo, assim, de uma atividade, né? É um verbo de uma atividade, mas tudo bem. A criada penteia a noiva. Está lá. A criada é a protagonista, a noiva reage, o verbo é pentear, então toda a ação está dentro disso aí. Então você vai, através dos verbos, achando essas unidades de ações e você vai criando as cenas a partir dessas ações. E aí é importante que o ator entenda isso. Porque se o ator não entender, porque no fundo, gente, é assim, é o ator que comanda a cena. O diretor, ele vai orientando ali, passando procedimentos. O diretor, ele é o primeiro espectador, né? Ele é o primeiro espectador. Mas quem comanda a cena é o ator. Ó, vou contar uma coisa rápida aqui para vocês, trocar uma experiência. Quando um diretor ele não consegue entender qual é o tom da interpretação daquela cena ou daquela peça, pronto. Nada mais vai dar certo. Primeira coisa que o diretor tem que entender é o tom daquela cena. Com o ator, claro, ele vai descobrir isso com o ator. Eu escrevi um texto para um projeto, e aí a pessoa que estava à frente da direção escolheu que o ator fizesse num formato dramático. Um formato dramático assim, que ele vivesse realmente a cena, que ele fizesse, de fato, fizesse o personagem. Só que o ator, ele tinha 40 anos e o personagem era um menino de 8 anos. Quando nós vimos aquela primeira cena, eu pensei assim, que texto ruim que eu escrevi. Não tem nada a ver o jeito que este ator está dizendo esse texto, o texto é muito ruim. Por quê? Porque a direção fez uma escolha dele viver o menino. Então, imagina, não é crível. Eu tenho que acreditar demais um cara de 40, 50 anos fazer um menino de 8 anos. Aí a gente conversou
Todo mundo conversou depois dessa passagem, eu arrasado, porque eu achava que o texto estava horrível. E a gente falou assim, bom, e se fizermos num formato épico, onde o cara de 40 anos não viva o menino, mas ele conte essas ações, ele conte o que está acontecendo. O texto ganhou, a cena ganhou outra dimensão, teve outra importância. E por que eu estou contando isso para vocês? Aí eu pensei assim, não, o texto realmente não é isso, esse fiasco que eu pensava que era. Porque a escolha do tom e de como o ator vai dizer o texto é o que norteia, assim, sei lá, eu acho que é 90% do trabalho. Tem outras coisas, mas quando a gente acha o tom da cena, o tom do espetáculo, como é que vai ser dito, aí depois a gente vai afinando as outras coisas, tá? E isso é uma coisa que a gente se preocupa demais no nosso processo. E é uma coisa que, às vezes, eu, enquanto diretor, não percebo. A Carla fala assim, não, mas esse tom dessa cena não é assim. A Júlia é muito colaborativo, o Marquinho, todo mundo participa. Diz assim, mas, olha, eu acho que esse tom tá errado. Não é nesse formato. Por exemplo, vou... uma das cenas do Experimento Andaluzia, a gente descobriu o tom um dia antes da estreia. Porque não casava no ouvido. Sabe quando você escuta e tem alguma coisa errada ali? Então, se tem uma coisa, além de tudo isso que a gente está conversando, que você, enquanto diretor, tem que estar muito atento com relação a isso. Então, a gente falou de ações, falei do tom. Ah, beleza, tem ações, mas tem que ter conflito. E o que é o conflito? O conflito é quando eu tenho uma ação e uma contração. Contra-ação. Ou uma vontade e uma contra-vontade. Então, na cena que a gente estava falando lá da Marisa e da Sandra, que elas estão juntas, né? Então, a gente descobriu que a protagonista da cena é a Marisa, e a gente descobriu que a Marisa humilha a Sandra, sei lá, por qualquer coisa. Ok. A ação da Marisa é humilhar a Sandra. Qual é a contra-ação da Sandra? É isso que vai trazer o conflito. É isso que vai enriquecer a cena. Tá? Eu acho que esses fundamentos eles servem para todo tipo de montagem. Às vezes fica consciente, não fica consciente, porque consciente que eu digo assim, é uma escolha, né? Mas isso são fundamentos que estão lá. Aí você fala assim, ah, mas no monólogo, ah, numa autoficção, não tem essa ação e contração. Tem. Vontade contra vontade. Tem, porque é comigo. O conflito, ele se dá comigo mesmo, ele se dá com o outro, ele se dá com a sociedade, ou ele se dá, na tragédia grega, nas tragédias, com o destino, com os deuses, com as coisas, né? Então, sempre vai haver o conflito. Sempre. Quem viu Amâncio? Ah, qual é o conflito? O conflito é comigo o tempo inteiro. Em assumir uma série de coisas, entende? Então, isso são coisas que no nosso processo de criação aqui do Grupo Tescom são coisas muito assim, importantes para a gente. São coisas que a gente busca mesmo, que a gente cavuca, que a gente lapida lá no processo de direção como a gente está. Nem sempre falando assim, ah, qual é a tua ação, Aaron? Qual é a tua ação, Marcelo? Ou qual é a tua contra-vontade? Não assim, nesse formato tão didático, mas são coisas que estão sempre perenes, né? Lá, direto no nosso entendimento, na nossa busca, né? Beleza, então, nesses processos todos, é muito bom
No Meu Deus, para quem fez o Meu Deus, eu segui à risca essa metodologia. Então, a gente pegou o texto, a gente deu os nomes nas unidades de ações, pegando novamente aqui Marisa e Sandra. O nome da unidade de ação é Marisa Humilha Sandra. Aí tá todo mundo na mesma página. O diretor tá, os atores estão, e beleza, aí vai dar tudo certo, a gente acha, né? Até que venha outra coisa e mude o processo. Mas esse verbo, a gente escolhe junto. Qual é o melhor verbo para aquela cena dentro da estrutura da cena? Tudo bem? Mas não é só isso. Por exemplo, vou dar um ícone aqui de uma cena para quem viu Nó na Garganta, quando Pedro chupa o pirulito, tá? Aquilo é uma atividade. Chupar o pirulito é uma atividade. Que depois ela vai ter uma função estética. Não é uma ação chupar o pirulito, mas esta atividade de chupar o pirulito vai estar preenchida de ação. Uma atividade de varrer uma casa estará preenchida de uma ação. Que aí a gente chega no conceito das ações psicofísicas, que é o... Gente, esqueci o nome do homem. Quem pode me socorrer? O romeno. Teatro do Pobre, Marquinho. Chekhov, Grotowski. Michael Chekhov. Grotowski. Grotowski, obrigado, gente. Então, chegamos nas ações psicofísicas. Porque chupar o pirulito vai estar preenchido de várias coisas, sei lá, de sensualidade, desejo, não sei, de raiva, de ódio, não sei, tá? E as ações psicofísicas é uma coisa, assim, a gente não vai conseguir descobrir e conversar sobre isso em uma hora, né? Porque a gente está falando assim, na verdade, cada tópico desse daria uma aula. Falar só sobre conflito é uma aula. Falar só sobre estase é uma outra aula, tá? Uma aula não, uma outra oficina, enfim. Mas essas coisas, elas estão nos nossos processos, assim, perenemente, incessantemente na nossa pesquisa, nas nossas buscas, nos nossos processos, sempre, em algumas vezes mais consciente, em algumas outras vezes menos consciente. Quando eu falei lá atrás assim que o diretor, que a Neide Veneziano falou assim, olha, o diretor tem que ser culto, né? Por quê? Porque você também vai ter uma coisa importante, definir uma estética. Que cor? De uma coisa muito mais concreta, vou falar concretamente, que cor esse espetáculo vai ter? Sei lá, só uma coisa mais corriqueira, digamos assim, né? Quais são as cores que dominam esse espetáculo? Porque toda a equipe criativa, figurinista, maquiagem, cenografia, iluminação, tem que estar nessa consonância, tem que trabalhar nessa definição estética. E aí entra assim, por que o diretor tem que ser culto? Porque se ele não souber essas escolas, se ele não tiver essas referências de séries, de filmes, de livro, de obras de arte, como é que ele define essa... como é que ele acha, né, descobre esse arcabouço artístico? No nosso processo, no Experimento Andaluzia, geralmente, no nosso processo, a Carla assume a direção. Eu acho que de todos os espetáculos que eu dirigi, a Carla assumiu a direção de visagismo. Está correto, Marquinhos, essa afirmação? Então, porque por exemplo, parte de uma conversa nossa, de uma ideia, a partir de uma imagem, uma visualização,
E a Carla acaba fazendo a pesquisa dessas, para assinar a direção de visagismo dessas escolas, ou quais as obras de artes, ou quais as referências que elas vão vir, né? E a gente vai discutindo até que bate o martelo. Por exemplo, ela fez um estudo maravilhoso a respeito do Portinari para o experimento Andaluzia. Então, tem várias imagens ali no experimento que é a partir do estudo do Portinari. E por que nós chegamos ao Portinari? Por causa do surrealismo. Ah, o Lorca, o surrealismo, Dalí, o Portinari o surrealista, representa o surrealismo no Brasil. Então, é importante isso, para definir qual estética que a peça vai ter. No Nó na Garganta, era uma linguagem de computadores. Então, quando você tem uma tela, tem sempre esse tom azulado do computador. Então, a escolha foi a partir do azul, da frieza que ele trazia. No Meu Deus, a gente teve muita referência do Mad Max, da segunda versão, apocalíptico, um estudo sobre isso, sabe? Então, o diretor, ele tem que definir, escolher qual é a estética do espetáculo, para que todo mundo, toda a equipe criativa, trabalhe em cima dessa estética. Acho que, assim, já falei bastante, acho que passei, a gente está trocando aqui sobre os nossos processos, e são esses muitos conceitos que a gente persegue na nossa pesquisa aqui no Grupo Tescom. A gente vai ter um outro diretor agora, que é o Nelson Baskerville. Talvez ele mexa completamente assim com a nossa cabeça e nos traga outras provocações e outras coisas. Mas, por exemplo, a estética, eu sei que é uma coisa que ele sempre vai perseguir. E todos os trabalhos dele que eu já assisti, tem um desenho estético, tem uma escolha. Então, não foge, não foge. A questão do tom, de como um ator, o tom da cena, é uma coisa perene, tá? Outro livro que foi muito importante para mim é esse livro aqui, chama-se A Preparação do Diretor. Tem até umas frases que eu vou falar, viu, Marcelo? A Preparação do Diretor, da Anne Bogart. Esse livro, assim, ele é referência para mim, assim, toda vez que eu estou dirigindo, eu volto para ele, assim, para não esquecer umas coisas. E tem uma frase que é meu mantra e que eu falo sempre, e que eu persigo sempre, e que eu vejo em outros. Engraçado, a Neide Veneziano já me falava isso. A gente tem aqui pessoas que já trabalharam com a Neide, assim, eu acho. Olha, tudo bem, querido? Um beijo. Então, a Neide, ela dizia sempre assim, para de se mexer. Nossa, parece que está tendo um ataque epilético em cena. Segura isso. E aí, nesse livro, eu entendi. É quando ela fala assim, que só os grandes atores sabem que é a combinação poderosa de contenção física e expansão emocional. Isso é um mantra aqui. Marcelo, qual é a frase? Qual é a frase, Marcelo? Contenção física e expansão emocional, é isso aí. Dá o exemplo da batida na mesa, que é bom. Não, então... isso é uma coisa muito importante, assim. Os atores, quando eles começam, eles têm um hábito de se mexer muito, e isso tira a atenção do público. O público é foco, né? Você tem que dar foco. Então, por exemplo, quando eu estou falando com vocês, se essa minha mão ela permanece aqui parada, o foco de vocês é muito mais presente do que se eu ficar conversando assim, atrapalha o olho, tá? Isso são exemplos assim
concretos, né, para vocês entenderem. Então, quando vai dizer... Então, a contenção física é uma perseguição aqui dentro do nosso processo, entende? Dizer as coisas, fixar o olho e dizer o texto e tá parado. Talvez o Nelson chegue e jogue tudo isso por terra, mas faz parte do nosso processo. É uma coisa que está lá dentro do nosso processo. A contenção física e expansão emocional. Percebam isso quando vocês assistam uma peça. Um ator que se mexe demais, ele desconcentra, a gente não deixa de prestar atenção nele, a gente larga aquele cara e vai fazer uma outra coisa, né? Então, esse livro aqui é muito importante para mim e eu dou essa dica para vocês, tá? Já falei bastante, vamos abrir aí para as perguntas. Quem fica à vontade, não sei se já tem gente inscrita, para perguntar. Fico aí, então, para ouvir as perguntas e contribuir para que a gente possa tornar isso aqui um diálogo com muita gente. Obrigado. Alguém já gostaria de falar? Se inscrever ali no chat. Eu tenho uma, Vinícius, pode ir. Oi, boa noite, gente. Eu acredito muito nisso que o Ronaldo fala, né, sobre cada pessoa que assina a direção tem um jeito de lidar, né, com todas as materialidades que envolvem essa função, assim. Aí, esses dias eu li uma passagem de um livro chamado Análise e Ação, da Maria Knebel, e aí ela cita o Danchenko, que foi um sócio do Stanislavski no Teatro de Arte de Moscou, que ele falava de uma forma muito resumida sobre 3 papéis da direção. O diretor, tradutor, ator e pedagogo, que ajuda o ator a criar o papel. O 2, o diretor espelho, que reflete as qualidades individuais do ator. E o 3, que é o diretor organizador de todo o espetáculo. Geralmente é essa função que aparece mais para o público. Aí eu queria saber do Ronaldo, como que no trabalho dele como diretor, porque eu sei que o Ronaldo ele não é só diretor, ele também é ator, né? Também tem outras funções em produção de teatro. E aí eu queria saber como que você, Rô, faz essa... Se isso tudo é muito junto no seu trabalho de diretor, se você sempre está pensando na atuação, e aí associando a atuação juntamente com o espetáculo, como é que é exatamente isso? Assim, se você pensa isso de formas separadas, por exemplo, agora eu cheguei no momento que eu vou prestar atenção só na atuação. Agora chegou no momento que eu só vou... Ou você faz isso de uma forma mais dinâmica, assim? Eu vou te responder, mas antes eu vou dizer um negócio. Assim, quando os atores estão maravilhosos em cena, aí todo mundo fala assim, nossa, que ator maravilhoso, eles são ótimos. E ninguém lembra do diretor, geralmente. Quando os atores estão ruins em cena, quando eles... Tá um fiasco, fala assim, nossa, o diretor não cuidou, nossa, que diretor, hein? Não cuidou dos atores. Então, eu pego essa fala para te responder, tá? Eu sempre acho que, assim, a criação do ator é do ator. Eu acho que eu sou mais um organizador, sabe? Eu sou mais um provocador e um organizador disso tudo. Claro que eu penso tudo, eu não sei, a Carla me fez um bem e me fez um mal, porque assim, eu acho que eu digo assim, se eu for para o teatro profissional, eu digo assim, eu levo a Carla para ser a minha diretora de visagista, e aí, enfim, ela vai ter que conciliar com o Tescom e sendo a minha diretora de visagismo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu sou mais eu me entendo mais como um diretor assim, geralzão, que vai criando tudo, e que aí eu preciso ter gente que vai focando em algumas coisas, entendeu? Agora, o trabalho do ator,
para mim, é o primordial. Como? Eu tento conduzir o ator fazendo perguntas. Antes, eu respondia mais para o ator, entendeu, Vinícius? Eu, por exemplo, dava mais os caminhos para o ator. Aí não fica muito verdadeiro. Claro que no final, uma coisa é processo de grupo, outra coisa é processo onde você é contratado e a peça precisa estrear, então você fala assim, meu amigo, ó, eu quero que você diga desse jeito e pronto. Mas num processo de grupo, é descobrir junto. O ator eu acho que eu tento estimular o ator para que ele descubra junto, eu acho, né? Então, eu acho que eu sou mais um organizador, assim, de tudo, sabe? Dos caminhos. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é por aí. Respondeu. Miriam, Alguém tem uma pergunta? Miriam colocou aqui já. Uma lembrança aí também de uma oficina que o Ronaldo deu alguns anos atrás. Eu lembro disso, dele falar da contenção física, né? E a questão do gesto, de como você fala. Se você fala boa noite, depois põe a mão. Se você fala pondo a mão, se você primeiro põe a mão e depois fala. Mas entrando no assunto da contenção física, eu queria tirar uma dúvida. Alguns anos atrás eu fiz uma oficina e tinha a ver com o Meyerhold, e aí eu me lembrei, assim, quando você estava falando, eu lembrei de um exercício que foi pedido assim, para contar uma história que mexesse muito com você emocionalmente, né? Que chegasse ao seu ponto assim do choro, de extravasar, né? de colocar esse sentimento para fora. E depois foi pedido que contasse a mesma história rindo. Esse conter a emoção e não externar, entra na definição de contenção física ou não tem nada a ver? Não, assim, na verdade, não, porque assim, a contenção física é fazer gestos desnecessários, sabe? A contenção física não é você ficar parado, entende o que eu estou dizendo? A contenção física é você ter uma partitura gestual para aquela personagem, é você ter consciência da movimentação necessária para aquela personagem. A contenção física é isso. Não é você, por exemplo, ficar só parado, por exemplo, ficar engessado e pronto. Não, é você não fazer movimentos desnecessários. Mesmo que a tua personagem, digamos assim, seja assim, uma que se movimenta inteira. A tua personagem, ela treme. Como é que você vai encontrar, exatamente, a Cláudia escreveu aqui, é limpar os movimentos. Como é que você vai encontrar a exatidão desses movimentos? Então, a contenção física é nesse sentido, entendeu, Miriam? Que não fazer, é você estar em cena consciente que quando você faz aquele gesto, você sabe o porquê você fez aquele gesto, o porquê que a tua personagem está fazendo aquele gesto. E aí eu até vou pegar um gancho, uma coisa, que isso eu aprendi com a Neide Veneziano. Também aprendi muita coisa com ela. Uma coisa chamada unidade gestual. No Nó na Garganta era uma coisa muito presente, as unidades gestuais. Quem lembra, quem tinha o Nó da Garganta, internamente no grupo, o pessoal até brinca assim com a unidade gestual que a Carla tinha, exatamente. Então, as unidades gestuais, elas são importantes. E o que são as unidades gestuais? Por exemplo, na vida, por exemplo, as pessoas me reconhecem o Ronaldo por uma série de gestos que eu faço. Eles até me imitam. Então, essas são as minhas unidades gestuais na vida. Então, o teu personagem, ele pode ter unidades gestuais porque humaniza ele, sabe? Então, por exemplo, se ele tem, eu vou dizer assim, um tique, não é tique, tá? É unidade gestual, que ele repete em vários momentos da peça, você humaniza, você se identifica. Você identifica aquele personagem e você leva as características dele.
Então, beleza, respondendo a Miriam, contenção física tem a ver com precisão de gestos, com consciência de movimento, com limpeza de movimento. E uma das técnicas que podem ajudar é pensar em unidades gestuais. Acho que tem mais pergunta aí. Marcelo. Queria aproveitar que a gente está com muitos alunos aqui na live, pedir para o Ronaldo para ele dar exemplos. Ele estudou bastante a Neide, né, a Neide veneziano, para que ele também desse alguns outros exemplos de grandes diretores, de trabalhos que tiveram grandes direções, para que essa galera pudesse, inclusive, pesquisar depois. Vale peça, vale filme, vale o que você quiser, Ronaldo. Por exemplo, quando você... Antunes Filho tinha um projeto chamado Preta Porter, que eram pequenas peças que você assistia. Eram aulas de contenção física, de precisão de gesto, de movimento preciso, o que ele chamava de natural... Porque, olha, no teatro não existe naturalismo. Não existe. Quando você pisa no palco, tem alguma coisa ali, o tempo é outro, o ar é outro do palco, da vida, sabe? Então, por mais que você fale assim, esteja falando cotidianamente, não sei o quê, mas tem uma série de técnicas por trás. E o Antunes Filho é uma das referências assim para isso, sabe? No nosso teatro. O Antunes Filho tem uma montagem... O Antunes Filho foi que ensinou para a gente, de verdade, a montar Nelson Rodrigues, com Paraíso Zona Norte e com Eterno Retorno, que, por exemplo, se vocês procurarem no YouTube, trechos dessas duas montagens antológicas. Então, o Antunes Filho é, assim, fundamental como diretor, eu acho, para estudar e para ver, né? Aí, beleza, mas também existem outros teatros, né? Existem outros teatros. Um teatro muito famoso na década de 80 é o teatro de imagens, que era o Gerald Thomas, que hoje não é ninguém, assim, hoje se revelou, digamos assim, não é um engano, digamos, mas é importante, por quê? Porque teatro também é imagem. Além de texto, que senão eu vou adiantar as coisas de amanhã, Marcelo, então eu não posso falar. Teatro também é imagem. Então, por exemplo, a Yara de Novaes. Uma vez eu tinha uma palestra com a Yara de Novaes, o que é que ela faz, às vezes? E às vezes eu tenho vontade de fazer isso com os atores. Pega assim, tira o ator da cena e diz assim, assiste a cena para você ver que imagem linda que está construída, sabe? Então, a luz, onde o ator está, a cenografia, cria uma imagem que também fala bastante. A Yara de Novaes é outra, assim, gente, eu vou esquecer vários, né? Mas a Yara de Novaes é outra diretora e atriz também, que vale a pena ver o trabalho. O Grupo 3 de teatro lá de Belo Horizonte, né? É um grupo importante para ver. Bom, o Zé Celso Martinez Correia, que traz um teatro nosso, antropofágico, brasileiro, outra referência também para os alunos assistirem, entendeu? Então, assim, eu estou falando dos grandes, né? Tudo bem que a Yara de Novaes tem que comer algum feijão para chegar lá no Antunes e lá no Zé Celso, mas é uma grande diretora de teatro e me veio o nome dela aqui, né? Um atual de teatro contemporâneo, o Márcio Abreu, ela da Companhia Brasileira de Teatro, também faz um teatro importante, dirigiu o Galpão, 2 espetáculos maravilhosos do Galpão, então, assim, sempre tem grandes encenações, sei lá, foram nomes que me vieram, mas tem o Gabriel Vilela, que faz uma pesquisa em cima do Barroco, tem o próprio Nelson Baskerville, que vai nos dirigir agora, que é um grande diretor de teatro, e é sempre bom, por exemplo, quando você vê, peça, você tem que ver as boas e as ruins.
todas elas te ensinam. As peças boas te ensinam e as peças ruins também te ensinam. Agora, o que eu indico sempre para todo mundo é assim, ampliar cada vez mais o olhar. Porque eu vou contar uma coisa de como chegou no nome Andaluzia, tá? Mas alguém tem alguma pergunta aqui, então eu vou guardar para depois. Ou algum comentário, não sei, no chat. Tem a Marisa, a Eliana falou que quando ela começou no Tescom, ela também tinha muitos gestos, a Paula que fez segurar tudo isso, Manuzinha também. Ainda faz um pouquinho, né, Manu? Mas ela falou, já está mais consciente. E a Marisa, que se inscreve aqui, depois a Carla. Pode perguntar, Marisa. Marisa. É que eu fico pensando e esqueço de ligar o microfone. Mas é assim, Ronaldo, assim, às vezes a gente ouve falar muito em assinatura do diretor, né? É uma forma de dirigir que quando a gente vê uma peça ou um filme, mesmo que a gente não leia lá quem está dirigindo, não sei o que, a gente olha e fala assim, gente, isso aí é de fulano, né? Eu vou dar um exemplo que é um diretor que eu adoro, tendo que é de filme, que é o Quentin Tarantino. Eu posso não saber que é dele, acho que a maioria das pessoas vê isso, pode nem saber o que é dele, mas se já assistiu pelo menos 2 filmes dele, sabe que aquele lá é dele, porque existe um método de direção, uma forma de apresentar a história, às vezes tem muita violência, mas parece que é tudo como se fosse um videogame e não é tão chocante, não sei. Enfim, eu adoro. No teatro também existe isso, Ronaldo, de ver assim uma coisa que nem, por exemplo, alguma coisa, vou falar de pessoas do Tescom, né? Então, assim, por exemplo, se eu ver alguma cena ou se eu leio alguma coisa, eu olho e falo assim, isso aqui tem o dedo do Marcos de Bello, porque ele tem um jeito todo próprio de dirigir, de escrever as coisas e de falar. Então, mesmo que eu não saiba, que ninguém tenha me dito, eu olho e falo assim, isso é do Marcos de Bello. Se não é dele completamente, pelo menos tem o dedo dele aí. Existe realmente isso, assim, por exemplo, no teatro, de um diretor ter uma assinatura, você tem a sua assinatura? Eu já assisti espetáculos seu, mas eu estou perguntando isso que eu quero que você fale, que você conte como é que é isso, de ter assinatura. Como que o diretor chega e fala assim, bom, os meus espetáculos sempre vai ter tal coisa. Existe isso? Sim, existe. E eu vou relembrar uma fala do Nelson Baskerville no projeto, no Manufatura de Monólogos, tá? Que eu acho que explica um pouco, acho que responde um pouco essa tua questão. Dirigir escolha... eu não lembro bem a palavra que ele disse, mas é assim, é projeto de vida, sabe? É como é a tua vida. Então, por isso que acaba tendo uma assinatura, sabe? Então, a Marisa tem uma vida dela, com as questões, com os conceitos, com o que ela entende de ser vida. Então, as obras da Marisa sempre vão ter este olhar, esta tradução. Não é descolado. É o meu olhar de vida. Então, dirigir é olhar de vida. Então, as minhas peças vão ter o meu olhar de vida. Então, por exemplo, as minhas peças, elas sempre serão fragmentadas, eu acho, sabe? Sempre serão fragmentadas, sem resposta, não tem uma unidade dramática com início, meio e fim, porque eu acho que a vida é assim, fragmentada, sabe? Surpreendente, tá indo para um caminho e aí quando você vê tá indo para outro. Se é que as minhas peças são assim fragmentadas, porque as pessoas dizem um pouco isso das minhas peças. Então, é porque eu acho que a vida é assim. Se você vê a peça do Gabriel Vilela,
tem toda uma estrutura barroca, de Minas Gerais, rococozinha. Eu não sou amigo dele, então eu não sei quais são as escolhas da vida dele. Mas, então, tem sim uma assinatura. Mas eu não acho que seja só de teatro, sabe? Eu acho que é o artista. O artista tem uma assinatura na obra dele, porque eu acho que todas as obras daquele artista acabam falando, no fundo, sempre de uma mesma coisa. Sempre se persegue algo que o incomoda, porque as respostas nunca são dadas, né? São sempre as perguntas. Então, te respondendo, sim. Tem uma assinatura, sim. É muito difícil você ver um diretor de teatro que não tem uma assinatura. Se você vê todas as peças do Oficina, do Zé Celso, são carnavalizadas, tem o nu, tem o corpo, a orgia, o bacanal, todas as peças dele. Por quê? Por que tem isso, sabe? Então, sim, acaba tendo uma assinatura, sim. Eu acho que é raro você ver uma peça, nossa, é de fulano, nossa, é muito... Por exemplo, as peças do Antunes, que você via, aquelas cenas de multidões que passavam lá atrás do palco, era um procedimento que sempre estava lá. Por quê? Ele põe aquele povo para passar lá atrás, daquelas multidões. Então, eu acho que é isso, é porque é olhar de vida, entendeu, Marisa? Obrigada. Carla? Olá, então, eu quero contribuir um pouco com o meu olhar sobre tudo isso que está sendo falado aqui, que é bastante rico esse encontro, e a gente tem aqui não só pessoas que exercem a função de diretor, mas muitos que exercem a função de atores, né, ou outras partes técnicas, mas que buscam também, às vezes, arriscar aí no momento interno da escola, né, elaborar isso, ou simplesmente no entendimento do diálogo com o seu diretor. Então, é muito rico esse nosso encontro aqui, porque a gente tem pessoas com diferentes objetivos ou vivências, né? E eu acho que o teatro é isso, é essa troca, é essa comunhão mesmo. Então, por exemplo, com essa pergunta da Marisa, ela faz com que eu repense várias questões, porque as assinaturas, elas existem sim. Existem, né? Tanto que o Ronaldo colocou aí vários diretores com as suas assinaturas cênicas também. Só que algumas vezes essa assinatura, algumas vezes não, essa assinatura ela não acontece na primeira obra que você dirige. É a partir de um exercício de diversos trabalhos é que você vai se descobrindo também como diretor. Descobrindo aquilo que é seu, como o Ronaldo falou, e que você consegue transpor para as obras que você dirige. Então, às vezes, é algo que é pensado, é algo que é proposital. E, às vezes, você descobre depois que faz, e muitas pessoas falam para você, nossa, você sempre coloca isso. Você sempre coloca isso. Aí você fala, opa, é uma assinatura minha e eu não tinha pensado nisso. Então, o diretor, embora o Ronaldo começa muito bem esse nosso encontro de hoje, e eu também referendo isso, que a gente tem que ir em busca das nossas referências, né? Ele também aprende no processo. Ele precisa trazer aquilo que move a construção dele, mas ele precisa estar aberto, ativo para o processo. E aí também resvala um pouco nisso que o Ronaldo apresentou, quando ele apresentou cada característica do diretor, ele elencou aqui algumas assinaturas, né? O Gerald Thomas, quando a gente conheceu o Gerald Thomas, nesse período da década de 80, era um show psicodélico maravilhoso, era algo que a gente falava assim, não acredito que isso acontece em cena. Ele traz uma dramaturgia de iluminação fenomenal, ele transporta muita coisa do teatro, principalmente nessa visão da iluminação e da tecnologia que ele colocava em cena. Então, hoje, ele não é visto como um diretor de ator, porque não é essa a pegada dele, né? Ele é
é outra coisa. Então, eu queria trazer aí todos esses que o Ronaldo foi citando aí com a pergunta do Marcelo também, e eu queria relembrar um pouco os diretores que dirigiram a Tescom e o grupo Tescom também, que alguns de vocês viram ou assistiram o espetáculo ou ouviram falar. Então, por exemplo, quando a gente trabalhou com o Roberto Pérez, ele vinha da dança, né? E nós, quando procuramos o Roberto Pérez para dirigir o nosso grupo, nós esperávamos que iríamos fazer um espetáculo sem a fala verbal e que ele traria esse trabalho corporal. Só que quando ele veio, ele estava sedento para um grupo de atores. Ele falava, eu sempre trabalhei a linguagem da dança porque eu não tinha ator. Agora eu tenho ator e eu quero trabalhar texto. E o Roberto Pérez, ele trouxe para a gente um estudo de referências de outras linguagens muito forte. Para a gente ir para a cena, para marcar, nós levamos 4 anos para montar esse espetáculo. 4 anos de dedicação total para esse espetáculo. Então, nós tivemos que estudar artes visuais, muitas artes visuais, cinema, né? As artes visuais que eu digo, as plásticas, né? A história social da arte. Tudo isso estava implícito na história que nós iríamos contar, do Marat, toda a Revolução Francesa e tudo mais. Então, era preciso estudar muita coisa antes para ele começar a falar do texto, para ele começar a fazer toda a encenação dele, e com isso ele ia criando lá as imagens que ele queria. Mas primeiro foi muita aquisição de conhecimento aí, para depois a gente ir para a cena. Eu vou falar para vocês, eu fiz mais de 12 construções, eu fazia o narrador, né, no espetáculo. E ele não me dizia nada do que eu fazia, se estava bom, se estava ruim, ele simplesmente não falava para mim. Eu ia criando outras coisas, né? Esse narrador aí dava até cambalhota às vezes, porque ele não me dizia nada, nem opa, legal, tá bom. Quando chegou 15 dias antes da estreia do espetáculo, depois de 4 anos, eu não aguentei, achei que segurei bastante a minha ansiedade e perguntei a ele. E então, de todos esses, né? De todos esses que eu apresentei para você dessa construção da personagem, qual você quer? O que tá bom ou nada tá bom? Ele falou, mistura tudo e faz de novo um. Mistura tudo, depois eu digo se tá bom. Falei, ferrou, né? Ele tá dizendo que tá uma porcaria, nada chegou. E aí, nos ensaios finais, eu fazia lá o meu anunciador, e aí ele depois falava que era aquela composição de tudo que eu havia criado e que eu trazia ali a essência do que eu havia estudado. Esse foi um processo. O Ronaldo quer falar, né, do Roberto? Não, eu quero fazer um adendo nessa tua fala, porque, por exemplo, isso é uma coisa muito comum antigamente, sabe? Assim, como antigamente, parece ser do século passado. Mas, por exemplo, eu sou um diretor que, por ser ator e por ter sofrido muito com diretores que não me diziam que o tom da cena estava certo, eu sou um diretor que, quando o ator acerta a cena, eu faço questão de dizer. Porque eu acho, assim, cada um tem um processo. Eu acho uma sacanagem um diretor não referendar o ator, sabe? Nesse sentido. Mas eu falo isso, já te devolvo a palavra, Carla, porque eu, antes de diretor, fui ator. Então, era muito bom quando eu, na cena, acertava o tom da cena e o diretor falava assim, é isso aí, ótimo, beleza. Então, hoje eu sou um diretor que eu faço questão de dizer, tá, Carla? Pode continuar. Então, o Roberto Pérez, ele valorava muito e ele acreditava nessa concepção que você tinha das diferentes linguagens para construir o seu trabalho, e ele se preocupava muito com a estética do espetáculo. E aí, porque ele achou que ele já tinha trabalhado um cabedal suficiente que, no momento certo, o ator traria aquele cabedal para a sua interpretação. E ele exigia muito do ator enquanto fazedor da sua criação, né? E dele era a estética do espetáculo. Com o Taná Correia é outra coisa,
Com o Tana Correia, o grupo se profissionalizou com o Tana Correia. Foi ele que indicou toda essa parte de tirar DRT, que hoje já está diferente, a gente pode um dia falar sobre isso, mas naquele momento você não passava em nenhum edital, em nada, se não tivesse o DRT, você não ia apresentar no SESC se não tiver o DRT, era uma série de coisas assim. Então, ele fez com que todos tirassem o seu DRT. Mas a sua preocupação maior do Tana Correia era o texto, era a palavra. Tudo estava no texto. Então, nós fizemos muito estudo de mesa para entender cada uma dessas palavras. Ele usa muito o termo palavra-chave, né? Então, a gente aprendeu muito sobre isso. Então, uma coisa é eu falar, eu vou ao teatro, quando eu quero dizer que quem vai ao teatro sou eu, então eu tenho que colocar eu vou ao teatro. Quando eu quero dizer que é no teatro que eu vou falar eu vou ao teatro. Ao teatro será, então, a minha palavra-chave. Então, ele fazia todo esse estudo da construção textual, e quando você ia para a cena, para ele dirigir, sem você parar para ter que decorar o texto, você já tinha o seu texto decorado. Além de ter o texto decorado, você já tinha a intencionalidade da palavra-chave. E aí, sim, ele dizia que a sua personagem iria surgir, o seu gestual, a partir da intencionalidade do texto. Essa foi a forma com que o Tana Correia dirigia e nos ensinou muitas coisas sobre a resposta que você precisa está no texto, não está fora do texto. Olhe lá e você vai encontrar quem é a sua personagem lá. Era assim a direção do Tana. A direção da Iracema Paula Ribeiro já era uma direção muito focada no trabalho do ator. Ela fazia, sim, muitas adaptações de linguagens, né? Então, romances ou da literatura, poesia, isso que a Marisa gosta de fazer também, né? Transposições de linguagens, e a Marisa está preparando aqui um encontro maravilhoso aí para a gente sobre essa transposição de linguagem. Então, o que acontece? A Iracema fazia muito isso, mas ela distribuía os textos, distribuía os personagens, tinha a ideia central, mas ela trabalhava muito comigo em parceria com o Ronaldo, sabe? De fazer assim, vamos criar a parte estética, eu sempre gostei muito dessa parte também. E aí, quando ela ia para a cena, aí ela já era exatamente como o Pedro é também. Ela não deixava passar uma frase se não tivesse na colocação correta. Então, o ator repetia 10.000 vezes, né? A Paula passou por isso daí, a cena para sair do jeito que ela queria. Enquanto não saísse, não ia para a próxima cena. Então, era ralo na sala de ensaio para sair a melhor forma. Aí ela queria compor tudo. O seu gesto, a sua voz, o seu textual, a sua composição, mesmo quando você não falava, qualquer gesto em cena, ela tinha o comando daquilo que ela falava. Opa, isso segura, isso não serve. Isso segura, isso não serve. Então, ela é uma diretora que parava para a cena acontecer em cada ensaio. E aí, chegando, por exemplo, em mim, no Pedro, nós temos posições bem diferentes, aí chegando nas perguntas do Vinícius, né? Por exemplo, eu e o Pedro, eu dirijo o todo, né? Então, eu acho que eu divido muito bem essas 3 funções do diretor. Então, primeiro, eu vou me preocupar, assim, com a questão didática, de uma organização, de entendimento de quem é o meu elenco, como é que eu chego em cada um, me organizo ali, mas eu tenho uma criação paralela que é do espetáculo como um todo. Quando eu dirigi o Perdoa por Me Traíres com a Paula, o Pedro e a Tati Bandeira, quando eu fui para a sala de ensaio, eu já tinha o espetáculo totalmente montado. Da onde ia, para onde ia, as pessoas. E eu fiz marcações com eles, as marcações eram numeradas. A primeira ação é andar daqui lá, 1, 2, 3, eles tinham sei lá quantas 1000 ações decorando números, que eu não queria que eles se preocupassem com texto, eu não queria que eles se preocupassem com personagem, era apenas o desenho do espetáculo. Quando eu faço isso, e a minha visão sempre é do todo, eu sempre acredito que eu vou dando essas minhas referências separadamente, não é no momento deste ensaio,
eu vou dando antes, e às vezes particularmente para cada um desses atores, aquilo que eu quero chegar. Leio muitas coisas, trago muitas referências de outras linguagens, e aí eu também acredito, como o Roberto Pérez, que o ator vai chegando nessa construção porque ele vai tomando consciência do espaço onde ele está, do corpo dele nesse espaço, entendendo o que a personagem dele representa neste todo e nas pequenas estações do espetáculo, que existem momentos, ele vai ser o assassino, mas ele não pode dizer que na primeira cena que ele é o assassino. Ele precisa desenvolver isso daí. Então, primeiro aparece o santo, para depois ele aparecer o assassino. Então, como é que ele aparece, esse santo, né? Como é que ele mostra isso? Então, eu divido muito a minha direção nessas etapas. E aí eu vou ocupando aquilo que o ator traz. Embora eu desenhe todo o espetáculo antes na minha cabeça, no papel, porque eu pego e faço plano mesmo de cena, eu quero que o ator entre aqui, fale ali, parará, e com referências, muitas referências artísticas, que eu trabalho muito com telas e quadros, eu falo, pô, eu quero isso aqui, tal. Quando eu estou na sala de ensaio, e eu já passei aquilo que eu queria, eu me abro totalmente para ver o que o ator, nestas condições, começa a me trazer. E aí eu passo a sonhar o sonho dele, eu vou absorvendo as coisas. Agora, é claro que eu tenho uma linha que eu não vou separar dali, porque é o que eu quero chegar. Então, é sempre nesse... por que eu quis dar esse meu depoimento que engloba tudo isso? Porque você que vai dirigir, você vai ter que se descobrir diretor, entendeu? E não é na primeira montagem. Então, realmente você vai entender. Se você... O Pedro é totalmente diferente. O Pedro vai fazer você repetir 1000 vezes aquela frase para que chegue no tom que ele quer ali, que ele acredita ali. Eu só vou ver isso daí lá no final. E para mim, fica muito mais fácil, porque lá no final eu vou ver que a Janete já acertou mais do que eu ia ter que trabalhar com ela, porque já veio dela, entendeu? Então, eu consigo esperar este tempo de maturação. Agora, uma coisa também é fato, embora o diretor trabalhe com isso tudo, essa gama toda, a responsa é dele. A escolha final que vai ficar no espetáculo tem que ser dele. Então, não dá para depois dizer, eu deixei porque o ator ia até ali. Aí eu vou falar, o problema é seu. Por isso que o seu espetáculo não rendeu o que tinha que render para você. Então, se você aceita que ficou daquela forma, então você aceita que a sua construção chegou até ali. Essa é a minha visão. E aí, fazendo um paralelo com esses grandes nomes, então, assim, eu me enquadro muito mais parecido, muito mais próxima, por exemplo, do Zé Celso Martinez, que vai para essa festeja e deixa que o ator saia dali, do que, por exemplo, o Antunes Filho, que tem ali toda uma construção como gestual e tudo mais. Agora, como atriz, para finalizar já, eu tenho que dizer para vocês, assim, a gente está ansioso, todo mundo aqui, para saber como vai ser dirigido pelo Nelson Baskervilha e como que nós vamos estar preparados para isso, né? E esses encontros com vocês e o que a gente constrói com vocês faz parte desse nosso processo, mas com o Ronaldo, a minha construção como atriz, ela é muito gostosa, para mim é muito prazerosa, porque eu estudo muito, eu vou em busca das provocações dele, ele fala, menos, Carla, isso não, é assim, ele me dá o tom, né? Ele fala assim, opa, volta, você está interpretando a sua interpretação, é o tom, e aí eu faço esse exercício para eu voltar nesta interpretação mais contida, onde, né, a intencionalidade do texto está correta. Esse diretor sofre, né, comigo por isso, mas eu adoro trabalhar com ele, porque eu sei que ele não vai me deixar... eu posso até errar na atuação, no momento da cena, mas ele não deixou de me orientar para aquilo. Então, por exemplo, eu amei quando a gente fez toda essa partitura corporal do Nó na Garganta, que todo mundo brinca, né? Eu vou viver... E várias vezes ela se repete na cena, né? Na construção. Até hoje, quando eu vou fazer qualquer fala e eu faço o gestual que eu dei para a Tereza,
que foi um gestual que saiu das minhas memórias emocionais, registradas nas minhas memórias físicas. Eu vou contar só rapidinho como isso tudo surgiu, quando o Ronaldo perguntou para mim qual o momento da minha vida em que eu me senti impotente. E era esta impotência que eu tinha que dar para a Tereza. E foi no momento em que eu fiz uma operação de pedra no rim e as pessoas ali não estavam aptas a cuidar de mim, e eu estava lá com uma posição, que é a posição, inclusive, que eu começo na peça, onde aquilo me dá... Só de eu colocar a mão no meu peito aqui, porque lá na hora a enfermeira não conseguia achar minha veia e ela jogou a minha mão aqui no peito. E eu não conseguia me mexer de tanta dor que eu estava. Essa minha mão no peito, ela me traz sempre uma sensação física daquele momento. E dali veio os outros momentos em que eu tentei falar com o médico e ele não me ouviu. O momento em que eu quero falar. Eu vou falar, essa minha mão veio deste meu momento de registro emocional impactado no meu registro físico. E isso eu aprendi com o Ronaldo, isso eu construí com o Ronaldo. Então, eu digo para vocês que eu gosto muito de trabalhar com ele, me identifico com isso, e eu acho que o grupo aprende a trabalhar com o Ronaldo a partir dessas construções. Gente, eu falei muito, mas é porque eu amo tudo isso aqui, e vendo vocês todos ali, não tem como ficar quieta. Obrigada, gente. Eu acho que a Carla falou uma coisa maravilhosa, assim. Primeiro, cada processo realmente... tem pergunta, né, Marquinhos? Faz as perguntas. Tem algumas falas aqui, ó. A Fernanda, tive a honra de ser dirigida por você, não sei se você se lembra da trilogia Lorca, do Senac. Foi naquele momento que aprendi essa parte de contenção física. Só comentando para agradecer. Boa, Fê. Natália, sempre pensei muito nisso, de não tirar a atenção do ator que estar com a fala, não fazendo gestos. Achei legal você ter citado, pois tento ao máximo não tirar esse foco. Esses gestos também têm que ser individuais, do personagem, não seus. Muito legal. Cláudia Torres, Ronaldo retrata bem o cotidiano. Sempre quer retratar esse cotidiano, Cláudia. Eliana, em toda a área temos o conhecimento de uma marca de um autor, assim como na educação temos grandes autores educacionais que deixam suas marcas na metodologia pedagógica, as quais identificamos. Marcelo Marinho fez a referência da La Magnânima. Beth Viana tem uma pergunta. Ronaldo, quero pegar esta fala aqui, ok. Vamos à pergunta da Beth, então. Eu acho muito importante dizer para o ator a visão do diretor. A Natália, acabei de me lembrar que em uma peça que fiz alguns dias antes, o diretor me disse para fazer outro gesto depois de determinada fala. Ou seja, ele interpretou aquele roteiro de uma outra forma, que nem você disse. Ele pensou, opa, esse jeito aqui não está no tom. E daí vem a questão da Beth, que fez a pergunta. Então, manda lá, Beth. Olá, gente, tudo bem? Estou com saudade de todos. Então, a pergunta que eu tenho é a seguinte, você, Ronaldo, né, e também a Carla agora, na fala dela, falou muito sobre o ator, né, dentro do processo e o processo do ator. E eu fiquei com dúvida, porque me pareceu que essa questão de diretor-ator, essa relação na peça, existe uma linha, e essa linha, eu não sei se o Ronaldo vai me responder, se ela é tênue ou não, de até onde o ator pode sugerir ou impor algo, e até onde o diretor acaba impondo algo, enfim, acima, entre aspas, da vontade do ator, entre aspas, enfim, acho que deu para entender. É isso que eu tenho dúvida. Essa linha, ela é tênue, você, Ronaldo, já chegou a impor muitas coisas, porque você já falou que você gosta muito de ouvir os atores e tem todo o processo de grupo, mas eu queria entender mais sobre essa divisão, sabe? Não, vê só, assim, eu acho que eu tinha um problema, eu conduzia muito o ator, eu respondia muito para o ator.
Por ser ator, eu achava que eu, falando para ele como ele fazer, era o caminho mais fácil. E eu acabava interferindo muito no trabalho do ator, porque, na verdade, a gente trabalha com atores criadores, entendeu? Então, hoje, eu faço provocações. Por exemplo, assim, ó, eu acabei de dizer, estou te respondendo, acabei de dizer que elogiar o ator é bom, etc, etc. E é isso, quando o ator faz a cena no tom, eu sempre digo, olha, tá ótima aquela cena, não sei o quê. Quando o ator não faz a cena que eu acho adequada, eu não digo que tá ruim. Antes eu dizia. Hoje eu aprendi a não dizer, mas eu aprendi a estimulá-lo para que ele chegue no caminho. Claro, a gente é humano e erra, mas a minha intenção é sempre estimular o ator para que ele crie a cena, entendeu? Eu acho, tem aí, sei lá, você pode pegar a Carla, não, mas pode pegar qualquer, porque a Carla é suspeita, para falar se eu não dou liberdade para o ator, mas eu converso muito com ele. Fala assim, ó, essa cena não é isso. Então, assim, no meu processo, eu acho, tá, Beth? Que a gente nunca tem certeza. Quando a gente fala da gente, é muito complicado. Aí talvez você faça a pergunta para o ator e ele diga diferente. Que eu dou liberdade para o ator. Uma das coisas, ó, que nesse processo do Andaluzia, por exemplo, os textos são dos atores. A gente vai falar disso amanhã, porque aí eu propus, assim, ó, como diretor, eu falei assim, eu não sei mais o que fazer, a gente distante, como estimular esses atores. Aí eu fiz uma proposta, falar assim, cada ator vai ter uma noite, um encontro, e ele vai apresentar uma materialidade. Ele está livre para fazer o que ele quiser, certo? Então, você vê as cenas que estão lá no experimento, aquelas cenas foram criadas pelos atores, nessas materialidades. E depois eu, como disse, que eu sou um ator, um diretor organizador, né? Eu fui meio que organizando, assim, o que é. Mas, então, respondendo a tua pergunta, o Zé Henrique de Paula que disse isso, o ator, ele é o criador. Então, só tem verdade quando nasce dele. Claro, quando é aquele que eu falei, um trabalho profissional, que você tem que estrear amanhã, e a Carla não está entendendo o tom, você vai lá e diz assim, Carla, é assim que tem que ser, porque você tem que estrear amanhã e é profissional. Agora, nesse trabalho de grupo nosso de pesquisa, não tem sentido fazer isso. O ator tem que descobrir, então você tem que dar ferramentas para que ele descubra, entende? Então, eu tento, assim, separar bastante esse trabalho. Agora, eu, como ator, eu consigo ver, perceber aquele tom, eu discuto com ele, por exemplo, eu falo assim, esse tom tá... Você não acha que esse é outro tom? Ah, não, eu acho que é por causa disso, disso. Ah, então, beleza, faz. Aí, depois, abre uma roda. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam? Aí vem as considerações de todo mundo, porque num processo de grupo eu divido a responsabilidade, apesar que, como disse a Carla, a escolha final é do diretor, é ele que assina. Eu Entende? Sou prova disso, porque eu fui um dos primeiros atores do Ronaldo, né? Eu, Vinícius, lá no Pássaro do Poente, e ele tinha ainda essa direção, né, de entregar tudo já pra gente. E fizemos um espetáculo lindíssimo, né, Vini? E com o passar dos anos, né, Ronaldo? A gente foi se encontrando aí em novas direções e o processo já foi mudando. E essa parceria, né, ela é muito gostosa, porque o Ronaldo liga às 6 horas da manhã para discutir cena, ele gosta disso, ele tem prazer nisso. E isso estimula a gente também, porque tem alguém que queira falar sobre isso. Porque o trabalho do ator ele é muito solitário, né? Você com você mesmo. E o Ronaldo ele tem essa parceria de indicar, de provocar, de perguntar, de colocar diversos questionamentos. Ele não fala não de uma vez. Ah, é isso que você acredita? Defende, mostra, mas mostra em cena. Não adianta só falar da boca para fora, né? Propus alguma coisa, defende isso, mas dentro da cena. Cria uma justificativa para dentro da cena. E isso, pelo menos para mim, enquanto ator,
né, é muito prazeroso, é muito estimulante, né, porque tira a gente dessa zona de conforto de só criar o que o diretor quer e ponto. Agora, ele não dá a fórmula, ele só vem com as provocações e as leituras que cada dia, cada processo são 3, 4 livros diferentes, daí junta com a Carla, com mais trocentas referências das artes plásticas, do cinema, da arquitetura, e é maravilhoso esse processo na construção, né, essa direção que vem para a gente, quanto ator, falo no meu papel de ator. Que legal. Gente, rapidinho, só um parênteses, eu imaginava algo totalmente diferente, sério, assim. É maravilhoso. Eu imaginava uma coisa assim, por parte do Ronaldo, assim, ser mandão, sabe? Tipo, não! Nada! Não, eu quero assim! Dificilmente. Por isso que eu fiz essa pergunta também. Viu, Beth, às vezes... Mas assim, a gente tem que lutar muito artisticamente para convencer ele, viu? Tem que mostrar na cena. Não adianta só falar. Tem que ter justificativa na cena. Vou pegar uma fala da Carla e do Marquinho. Eu odeio o ator que teoriza. Fala assim, então eu acho que a minha personagem tem que ser desse... não, eu preciso... Mostra. Mas, por exemplo, assim, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo também, trabalhando com outros diretores, sabe? Mostra, é a cena que responde. O Nelson Baskerville, no processo que ele me dirigiu, ele falou assim, a cena responde, não é você. Então faz. Não, sabe, Nelson, eu acho que o meu personagem, ele é uma mulher sofrida. Mostra. Então é isso que a minha provocação com os atores tenta ser nesse caminho, entendeu? E às vezes é até um pouco confuso, Beth. Por quê? Porque como eu não respondo assim, o ator fica meio... por exemplo, a Carla, engraçado, talvez eu faça um jogo diferente. Eu acabei de dizer assim, que o Roberto Pérez não dizer que você estava bem, não sei o quê, era ruim, que você fala. Mas eu, por não apontar caminhos para os atores, muitas vezes, também dá um nó, e eles ficam perdidaços, sabe? Porque a gente tem que descobrir juntos, é isso que eu acredito, né? Mas a Carla também tem essas coisas, dessas provocações, né? Só que assim, o que acontece, que o Roberto fazia antes, que a Carla também faz, é toda uma preparação anterior, de laboratórios, de exercícios, de entendimento de texto, e quando, no caso da Carla, ela já vem com o espetáculo bom. Você pode ter certeza que ela tem vários papeizinhos com a marcação desenhada, com cenário, com figurino, com tudo, 3 passos para lá, 3 passos para cá. Mas ela já fez toda uma preparação com a gente de laboratório, de exercícios, que desperta, né, esse momento do ator criador. E quando ela já joga essa proposta, a gente já consegue entender muito claro o que aconteceu com o Roberto também, apesar de serem 4 anos, mas quantos exercícios nós fizemos, quanta preparação teórica, né, que era maravilhosa. A Carla também adora essa parte dessa teoria, quanta coisa teórica, quanta coisa prática, né, nós fomos descobrindo e se descobrindo quanto grupo. Quando chegou a parte do texto, todo esse processo já estava montado. Depois era só lapidar, né? Eu lembro de uma vez, a gente queria montar uma cena para o F7, a Carla dirigiu em 3 ensaios. Mas assim, foram 3 ensaios super intensos, porque o primeiro ela veio com a proposta do bonde chamado Desejo, com toda a marcação, com tudo. No segundo, só exercício, só essa preparação do ator. No terceiro, nós mesmos já sabíamos, né, já tínhamos entendido tudo, ela já tinha chegado nesse processo. Claro que ela teve todo um processo de estudo anterior, com as meninas, que foi a Vivi, né, Carla, que te propôs essa cena, né? Ela teve toda essa preparação com as pessoas, mas eu cheguei ali naquele momento e já entendendo tudo, muito claro para mim. Só cabia o quê? Fazer a minha parte, criar. Eu quero voltar uma coisa. Primeiro, Fernanda, é claro que eu lembro que eu dirigi lá no Senac, tá? Quando eu estive aí, lembrei sim. Inclusive, quando a gente começou a falar do Bodas, eu falei assim, já tive a trilogia Lorca lá no Senac. Beth, o ator é o elemento chave do espetáculo. Então, assim, ele... tudo bem, um pouco de desestrutura é bom,
sabe? Porque os atores, muitas vezes, eles já vêm assim, eu sei fazer. Então, um pouco de desestrutura é bom, porque o ato criativo, ele é irracional. O ato criativo, ele não é racionalizado, ele acontece. E depois você cria metodologia, sabe? Por exemplo, ó, uma coisa que os atores da Tescom, que eu falo muito, por exemplo, assim, o ator está fazendo a cena e você dá uma orientação. Aí o ator para perguntar, pronto. Ele quebrou toda a cena, sabe? Porque o ato criativo, ele não tem lógica, ele acontece ali. Então, por exemplo, quando o ator está lá, eu não interrompo, eu deixo ele até o fim, para depois a gente conversar sobre isso. Porque quando você interrompe a cena, você quebra o ato criativo e as descobertas não vêm, entendeu? Eu lembro muito na cena do Marcelo, porque assim, teve encontros individuais. No processo, teve encontros individuais, no Experimento Andaluzia. E na cena do Marcelo, a cena que ele narra a história, que a gente não sabe se é ficcional ou se é real, lá da mãe dele, né? Foi criado para esse espetáculo. Por exemplo, a primeira vez que ele disse, a minha luta era não perder o frescor da primeira vez. Porque ele disse tão bem na primeira vez que a luta era como é que eu mantenho ao longo de todo o processo de ensaio esse frescor inicial. Então, era assim, a busca era sempre, entende? Então, quando o ator acha o tom da cena, como é que você tem os 3 meses de ensaio e ele não perde aquele frescor? Tá, a Miriam tem mais uma pergunta e eu queria só contar uma curiosidade. A Miriam faz a pergunta e eu conto a curiosidade. Seria mais, ou seria mais fácil, não sei, aí, de acordo com as pessoas que vocês conhecem no nicho da direção, se torna mais fácil o trabalho do diretor se ele já esteve no papel de ator ou não? A pessoa consegue administrar de boa, indo somente no estudo direto para a direção? Eu não sei te responder isso, porque o Lube disse para mim que ele foi ser diretor porque ele não sabia ser ator. E o Lube conduz ator muito bem, sabe? Então, não sei responder. Eu sei que existe essa coisa da pessoa não ser boa em atuar, mas dirigindo, caramba, né? Mas aí eu queria saber disso, né? Se tem como a pessoa conseguir dirigir bem sem ter passado pelo... Sim, porque eu acho que não é necessariamente assim. Sabe o que é? Gente, na verdade, tem que ser bom com gente, sabe? Tem que saber. Mas, assim, ser bom com gente não quer dizer assim que a pessoa tem que ser legal, bacana, e ser educado, não sei o quê. Não é nesse sentido. É ser bom em provocar gente. Se a provocação é com amor ou com grito, é outra coisa. Mas é isso, eu acho que no fundo é isso. Pode falar, Carla. Eu acho que assim, né, eu não consigo te responder essa pergunta, sabe? Porque são variáveis. Por exemplo, tem diretor que nunca fez uma iluminação, mas ele também vai conceber essa questão, como a parte de sonoplastia, cenografia, né? Então, depende muito da forma com que esse diretor constrói a sua assinatura, a sua forma de trabalhar, né? Então, assim, é uma pergunta que, para mim, é muito, muito difícil de responder. Eu acho que o diretor, ele sempre traz referências de tudo na vida dele. E se ele passou por uma experiência de atuação, ele pode trazer essa referência positiva ou negativamente, né? Para a sua ação quanto diretor, né? Então, acho que independe disso.
Existem pessoas que chegam, por exemplo, na escola Tescom para fazer teatro, mas a primeira vez que você vê, você já fala assim, essa pessoa ela tem um olhar de direção muito amplo, maior até do que o da atuação. Entendeu? Então, depende muito da relação que essa pessoa faz com o estudo dela, porque se fosse assim, o diretor teria que passar por todas as partes, né, técnicas, né? Não é só a parte de lidar com o ator, né? O diretor precisa de tudo isso aí que a gente falou, tá bom? Eu acho que a Carla falou uma coisa que é importante para um diretor. Isso foi no Célia Helena, que eu ouvi e eu acho importante, é uma coisa que eu sempre persigo, assim, diretor tem que entender de luz. Mesmo que ele não saiba montar, como a Carla falou, montar lá o Fresnel, eu esqueci até os nomes dos equipamentos, mas entender de luz o diretor, assim, tem. Entender. Porque, assim, o iluminador, porque o diretor, ele sabe o que ele quer falar com a cena. Então, o iluminador vai colocando as luzes para ele, fala, é essa. Então, entender de luz é nesse sentido, sabe? E não dizer assim, qualquer luz. Eu acho que a gente está se encaminhando aí para as partes finais. Eu queria dizer um negócio sobre esse negócio de assinatura que a Marisa perguntou. Eu, sem me dar conta, só não fiz no Andaluzia porque não era presencial. Eu, sem me dar conta, percebi que eu sempre repito uma cena nos meus espetáculos. E quem me disse isso foram pessoas que assistem os meus espetáculos. E, Marisa, você assistiu alguns, eu acho que você vai lembrar. Em todos os meus espetáculos, exceto o primeiro, Pássaro do Poente, e o Experimento Andaluzia, os personagens dançam. Em algum momento, eu ponho os personagens para dançar. Isso aconteceu no Agente, isso aconteceu no espetáculo que eu dirigi aqui em São Paulo, isso aconteceu no Nó na Garganta, a personagem da Carla dança, isso acontece no Meu Deus, o personagem do Felipe dança, eles dançam, e eu comecei e é sempre uma oposição. A música caminha para um lugar e os personagens vão para outro. E eu fiquei me perguntando, assim, por que isso, né? Por que os meus personagens dançam? E aí eu fui cavucando na memória. E aí eu lembrei que sempre na minha, sei lá, até os meus 40 anos, quando eu estava mal, eu dançava. Então eu lembro muito de ficar num quarto, essa imagem perene para mim, eu ficava num quarto, fechava a porta, colocava o som altíssimo e ficava dançando, dançando, dançando até aquela melancolia passar. E ela passava, não sei, pela minha lembrança. Então, talvez seja por isso que na minha peça os personagens sempre vão dançar. Só para te responder um pouco sobre esse negócio de assinatura, entendeu? Que lindo isso, Ronaldo. Muito lindo. Olha só para a gente finalizar aqui, Marcelo pergunta, Ronaldo, qual foi o ator mais difícil que você já dirigiu? Porque é o Pedro e a Natália, no caso, seria trabalhar junto, não impor, fazer exatamente desse jeito, mas que ele crie de forma dele até chegar no que você quer, certo? Respeitando o processo, como vocês disseram. Isso. E a Miriam, mais um comentário, e a gente já encerra, que já são 10 horas. Eu só queria, depois da Miriam, dar uma palavrinha final só, tá? Um agradecimento. Só lembrando da pergunta da Beth, a questão da imposição ou não, né, do diretor. Eu acho que a troca é tão grande, e até no sentido de o ator chegar com uma proposta de ação, de cena, de tudo tal, quando há essa liberdade, né, de criação, mas tudo tem que, eu acredito que tudo tem que ter um embasamento e uma justificativa, né?
Eu não vou chegar, isso tanto para o ator quanto para o diretor. Eu não vou chegar e falar assim, mas nesse momento eu vou fazer isso aqui. Tá, mas por quê? Né? E aí volta naquilo de não ter o gesto pelo gesto. Não, eu vou fazer isso porque tem a ver com isso, com aquilo outro. E, de repente, o diretor tinha uma visão completamente diferente, mas a justificativa apresentada pelo ator e o embasamento daquela ação é tão bom que aí o ator abre mão do que ele idealizou para usar o que o ator trouxe. Assim como o ator pode chegar com uma sugestão e o diretor fala, não, mas tem que ser desse jeito por causa disso. E aí o ator, beleza, então tá, o argumento é muito bom. Eu acho que essa conversa é o que vale bastante. Na minha palavra final, eu queria agradecer muito e dizer o seguinte, eu sou muito grato ao Grupo Tescom, porque, assim, eu me tornei dramaturgo, eu me tornei diretor, talvez, ator não, né? Ator eu já vinha de antes, mas eu me tornei dramaturgo e me tornei diretor por causa da oportunidade que eu tive no Grupo Tescom. São atores incríveis, são artistas incríveis, eu me reconheço neles, eu fico muito feliz de ver, por exemplo, para mim, o meu melhor trabalho até agora, né, como diretor, é o Experimento Andaluzia. Porque eu jamais imaginei que eu conseguiria criar, e eu não criei sozinho, eu criei com este grupo, neste formato, cada um na sua casa, com ensaios via Zoom, com um encontro por semana, porque todo mundo tinha a sua vida, tinha as suas coisas. Então, são artistas incríveis, e se eu falei que o processo é mais importante para mim hoje do que o resultado, do que a obra, eu saio assim, um cara transformado no processo do Experimento Andaluzia. Acho que o grupo também, foi muito intenso, essa coisa das materialidades, de dar as vozes, o grupo embarcou nisso. Então, assim, eu quero dizer que eu me reconheço como artista hoje por causa deste grupo, de todo esse grupo. Então, assim, eu sou muito grato e quero agradecer a oportunidade de trabalhar com estes atores, que são atores fenomenais. Obrigado, gente. Uau! Gente, muito obrigado pela participação de todos.